Fala galera, então de volta para nossa aula e nós vamos estudar sobre os títulos executivos. Então, o objetivo desse conteúdo agora é entender como que um título executivo precisa estar revestido de determinados requisitos e precisa possuir determinados caracteres para que ele possa embasar uma execução, seja ela um cumprimento de sentença, seja ela uma ação de execução autônoma. E sempre lembrando dessa lógica, né? Nós temos duas naturezas de título executivo descritas no Código de Processo Civil. Tem os títulos judiciais, e eles baseiam o cumprimento de sentença, e os títulos extrajudiciais. E esses daqui baseiam a ação de execução com caráter autônomo, né? Pois bem, então, sobre os títulos executivos, eu primeiro faço algumas questões. Coloco aqui, primeiro, que o título tem que descrever uma obrigação certa, líquida e exigível. E isso significa que a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação, elas devem poder ser extraídas do próprio título. Quer dizer, são informações que devem constar no próprio título. Informações sobre a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação. Depois, coloco aqui para vocês o artigo 786, que diz que a execução ela pode ser instaurada sempre que o devedor não satisfizer essa obrigação certa, líquida e exigível que esteja consubstanciada no título. Então, se o requisito da execução é a liquidez, a certeza e a exigibilidade, por outro lado, quando a gente pensa no título executivo, esse título tem que trazer essa certeza, essa liquidez e essa exigibilidade no seu teor, tá bem? O fato de serem necessárias operações aritméticas não retira a liquidez da obrigação que está no título. Então, por exemplo, se eu preciso atualizar valores, fazer correção monetária, acrescentar juros, isso tudo são operações meramente aritméticas. O título mantém-se líquido, embora seja necessário apresentar o valor atualizado. Incumbência essa que é do credor. O credor tem que apresentar o valor devido. 787 vai dizer para nós que se o credor não for obrigado a satisfazer prestação, se não mediante contraprestação do credor, é aquela ideia de que o credor não pode exigir que se cumpra algo se ele também tem algo para cumprir que não foi feito. O credor deve provar que adimpliu ao requerer a execução sob pena de extinção do processo. Então, quando eu tenho um contrato que tem deveres e obrigações para ambas as partes, o credor tem que demonstrar que cumpriu com a sua parte no contrato para poder exigir que o devedor cumpra com a sua parte, tá? Coloca-se até a possibilidade do executado depositar em juízo a prestação ou a coisa, que só vai poder ser levantada depois que o credor cumprir a contraprestação que seja da sua incumbência, tá? Que é aquela, na verdade, isso daqui tem uma expressão no direito contratual que é a exceção do contrato não cumprido. Eu não posso alegar que o contrato não foi cumprido se eu não cumprir a minha parte também. Então, eu não posso pedir que o outro cumpra a parte dele sem cumprir com o que era da minha parte. Adiante, eu coloco aqui algumas questões sobre a divergência da doutrina, sobre qual é a natureza do título executivo. E nesse sentido, primeiro é importante a gente deixar claro que o título executivo, quando ele é apresentado no processo, ele é apresentado o original. Então, apresenta-se o original do título executivo. Até para não gerar uma situação de eventualmente ter uma duplicidade indevida. Pensa, a pessoa tem ali o título, tira várias cópias, entra com várias execuções, não dá. Então, você tem que apresentar o título original na execução. Então, apresenta-se o original do título executivo. Esse título executivo, ele, portanto, ele tem, para a doutrina dominante, a natureza tanto de prova do débito, quanto a natureza de ato constitutivo, que representa a vontade de sanção do Estado.
Então a gente tem aqui doutrinadores que falam, uns falam que é só prova, o Carnelucci, por exemplo, o Liebman e o Dinamarco falam apenas que é o ato constitutivo do crédito, mas predomina o entendimento que equilibra essas teorias e diz que o título executivo ele é simultaneamente um ato e um documento. É um documento que prova o débito, mas é também um ato constitutivo da vontade sancionadora do Estado. Principalmente quando a gente pensa no título judicial, né? Os títulos executivos, eles se caracterizam por taxatividade e tipicidade. Taxatividade porque necessitam estar previstos num rol. Então, se configuram pela taxatividade, no sentido de que é um rol fechado que a lei traz. Se a lei não define um documento como título executivo, então esse documento não é um título executivo. Então o rol é fechado, tem que estar elencado como título executivo. E a tipicidade, porque esses títulos executivos, eles são documentos revestidos de requisitos legais. Então eu tenho uma forma que esses documentos têm para se apresentar. Eles não podem sair dessa forma que a própria lei prevê para que eles se apresentem. Se eles não estiverem nessa forma, então eles não são títulos executivos. Por exemplo, um contrato entre particulares que não tem assinatura das duas testemunhas. Não é título executivo, tá? Então, os documentos têm que estar revestidos dos requisitos previstos em lei, e se eles não estiverem, então eles não são título executivo por força da tipicidade. Ainda coloco também que o título se caracteriza pela eficácia, porque ele não precisa provar que o crédito existe, basta o documento em si. Discussões sobre a existência do crédito vão ter que ir para as vias de defesa. Então, o título ele tem esta eficácia. E é como se eu dissesse que essa eficácia corresponde à suficiência, a princípio, para a comprovação do crédito. Então, a princípio, ele é suficiente para provar o crédito. Beleza? Coloco também uma última informação, que é possível você ter vários títulos e ajuizar uma única ação com todos esses títulos. É a pluralidade dos títulos e a base disso está no artigo 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e for mesmo o juízo competente e procedimento. Então, quais são os requisitos para você ter pluralidade de títulos na execução? Então, você exige que seja o mesmo devedor, que o juízo seja competente para todos os casos e que o procedimento seja idêntico. Para não gerar aqui um tumulto processual indevido. Então, o 780 fala sobre esses 3 requisitos. Beleza? Agora vamos ver, né? Eu falei para vocês que o rol ele é taxativo. E esse rol taxativo tem previsão legal. Então, essa previsão legal está no artigo 515 para os títulos judiciais e no 784 para os extrajudiciais. Então, 515 para os judiciais e 784 para os extrajudiciais, tá? 515 e 784. Vamos ver pela apostila mesmo. Então, passando um a um por esses títulos. Primeiramente, decisões proferidas no processo civil que reconheçam exigibilidade da obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa certa. Então,
primeiro título executivo é o título mais clássico, é a decisão que veio proferida pelo juízo cível, a sentença, o acórdão. E aí estamos diante de um acórdão que seja condenatório, né? Porque nos aspectos da sentença que seja declaratória ou constitutiva, eu não tenho a necessidade de prática de atos de execução. A prática de atos de execução ela é relacionada ao pedido de natureza condenatória. E este pedido de natureza condenatória pode ter diversas naturezas. Pode ser uma obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa. Todas essas obrigações podem vir a ser reconhecidas. Então, esta decisão pode ser uma sentença, um acórdão. O que forma o título vai ser a decisão transitada em julgado, embora exista a possibilidade de cumprimento de sentença provisório com base em sentenças ou decisões provisórias que confiram algum tipo de antecipação de tutela, mas a princípio é a última decisão, a que transita em julgado, aquilo que é o título executivo de fato. Tá? Então, a decisão, sentença, acórdão, decisão monocrática, decisão interlocutória, e aí a decisão tem que descrever uma obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa. Beleza. Depois, os incisos 2 e 3 falam de decisões do juízo que homologuem a autocomposição, ou seja, homologuem acordo entre as partes. E pode ser tanto um acordo firmado no próprio juízo, por exemplo, numa audiência de conciliação, quanto um acordo extrajudicial, por exemplo, um acordo feito entre as partes num divórcio que é levado para juízo homologar. Então, a decisão que homologa, seja ele um acordo firmado em juízo ou fora dele, essa decisão que homologa forma um título executivo. Ela é, na verdade, uma espécie de sentença. Tá? É possível, inclusive, que nesta autocomposição feita no Poder Judiciário se envolva um terceiro que não está compondo a relação jurídico-processual. Aqui a ideia é romper com um excesso de formalidade e, eventualmente, eu trazer um terceiro para fazer parte deste acordo. Vamos supor, uma ação de alimentos do filho com relação ao pai. E aí chega lá na audiência de conciliação, tá o pai, mas também está a avó paterna. Aí ela fala, olha, meu filho não vai ter condição de pagar tudo, mas eu quero assumir o compromisso de pagar uma parte. Pode-se fazer o acordo ali, independente dessa senhora estar no processo ou não, tá? Então, a sentença homologada. Quarto, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação a inventariante, herdeiros e sucessores. O que é o formal e a certidão de partilha? São espécies de cartas de sentença que são extraídas ao final do inventário ou do arrolamento. E essas cartas de sentença indicam herdeiros, os bens e como que esses bens vão ser divididos, tá bem? Então, ele serve como título executivo contra qualquer pessoa que queira obstar o cumprimento desta divisão de bens que foi firmada no inventário ou no arrolamento de bens. Quinto documento elencado aqui é o crédito do auxiliar de justiça, no caso de custas, emolamentos e honorários aprovados por decisão judicial. É, por exemplo, quando o juiz arbitra um valor de honorários para ser pago por um perito. Esse valor de honorários arbitrado pelo juiz forma um crédito do auxiliar de justiça, que é um título judicial, tá? A sentença penal condenatória quando transita em julgado, porque se eu tenho sentença penal condenatória, sem dúvidas eu vou ter dano, a princípio, né, na verdade, vou ter dano. Você pode ter sentença penal condenatória sem dano, pensar numa tentativa branca, por exemplo. Mas se em decorrência do crime surgiu um dano, eu tenho a possibilidade de ajuizamento da ação na esfera civil. Então, a sentença penal condenatória forma título, e esse ajuizamento da execução na esfera civil, cumprimento de sentença penal na esfera civil, vai ter o propósito apenas de arbitrar o valor do dano. Não vai poder rediscutir se houve ou não o crime e se há ou não o dever de indenizar, porque se o dano foi reconhecido, vai ter que ser arbitrado o valor do dano a ser indenizado, tá? Nada impede também, gente, que a vítima opte por entrar com a ação de conhecimento desde logo. E nesse caso, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade do juiz suspender por até 1 ano o processo, aguardando o resultado da sentença penal condenatória. Mas depois disso teria a obrigação de retomar. A ideia é que, eventualmente, o processo criminal pode levar muito tempo para terminar.
e não seria proveitoso esperar que esse processo criminal termine. Então, você não pode impedir a propositura da ação civil autônoma. Depois temos a sentença arbitral, que é proferida por juízo de arbitragem ou por tribunal, tá bem? Nesse caso, você não precisa homologar a sentença arbitral em juízo, basta a sentença arbitral e ela já é o título executivo, e aí ingressa-se com a ação de execução, que é um cumprimento de sentença que começa com uma citação, porque é um cumprimento de sentença que inaugura um novo processo, tá? Então, é um processo autônomo, tem citação, mas segue o rito do cumprimento de sentença. E aqui nós temos a sentença estrangeira homologada pelo STJ ou decisão interlocutória estrangeira que o STJ confira exequatur. Isso daqui é inclusive uma inovação do CPC de 2015, porque antes disso eu só tinha possibilidade de homologação de decisão estrangeira se ela fosse uma decisão final. E hoje existe a possibilidade de homologação de decisão de natureza provisória, uma decisão interlocutória, por exemplo. Aí o STJ homologa, e a homologação do STJ permite que seja cumprido no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Mais precisamente, Justiça Federal, tá? Então, vai para Juízo Federal. O cumprimento de sentença de ação homologada pelo STJ ou decisão homologada pelo STJ. Nos casos específicos aqui, que são a sentença penal, sentença arbitral e a sentença estrangeira ou decisão homologatória estrangeira, como inaugura-se um novo processo, você não vai ter a intimação do devedor, mas sim a citação no juízo civil para o cumprimento ou a liquidação da sentença. Beleza. Então é isso que nós temos dos títulos judiciais. E sobre os títulos extrajudiciais, elencados ali no artigo 784. Vamos lá. Então, nós temos letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque, que nada mais são do que os chamados títulos de crédito com força executiva, que vão ter que preencher todos os requisitos. Nós temos também aqui, adiante, escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Então, é a escritura pública com reconhecimento de uma dívida, com reconhecimento de uma obrigação, e esse documento ele é lavrado pelo tabelião, o que faz com que esse documento tenha fé pública. Eu não preciso necessariamente aqui de assinatura de testemunhas nem nada do tipo, porque o fato de ter sido lavrado em tabelionato já confere fé pública ao documento. Depois nós temos documento particular, que seja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e aqui pode ser um contrato, o contrato é o principal deles. É necessária a assinatura das duas testemunhas, se não tiver, não é título executivo. Depois nós temos aqui instrumentos de transação, referendados por Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogados dos transatores e conciliadores e mediadores credenciados pelo tribunal. Aqui nós estamos falando dos chamados TACs, os termos de ajustamento de conduta, que costumam ser firmados pelo MP, costumam ser firmados pela Defensoria, costumam ser firmados pelo Poder Público, mas também não exclui outros acordos extrajudiciais que tenham sido intermediados por essas figuras, e inclusive por mediadores e conciliadores credenciados no âmbito do Tribunal de Justiça, tá? O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e contrato garantido por caução. Então aqui estamos falando de garantias reais ou fidejussórias em um determinado contrato. Então, um contrato que tem a garantia real ou fidejussória. Eu coloco aqui, né? A garantia pode ser real quando ela recai sobre um bem, por exemplo, a hipoteca você dá um bem imóvel em garantia, o penhor você dá um bem móvel, a alienação fiduciária em garantia ou financiamento pode recair tanto sobre imóveis quanto imóveis. E a alienação fidejussória, quer dizer, a garantia fidejussória é aquela que a gente também conhece como fiança. Então, aqui ele chama de caução, mas estamos falando também de fiança. Pode ser convencional, legal ou judicial. Então, quando o contrato tem este tipo de garantia, também forma título executivo, tanto com relação ao devedor, quanto com relação àquele que ficou responsável por garantir, no caso de um contrato baseado em fiança.
Contrato de seguro de vida em caso de morte é o único contrato de seguro que forma título executivo extrajudicial. A ideia é facilitar o caminho para os beneficiários do falecido receberem os valores que são devidos, tá? Crédito decorrente de foro e laudêmio. Esse crédito decorrente de foro e laudêmio é aquele que vem da chamada enfiteuse que foi extinta no Código Civil de 2002, porém mantidas as enfiteuses já existentes no ordenamento brasileiro. E essas enfiteuses elas vão permanecer enquanto persistir a vontade das partes, porque são direitos reais que têm uma natureza vitalícia, e mais do que vitalícia, né? Perpétua, na verdade. Um dos motivos de terem sido excluídos do Código Civil de 2002, essa perpetuidade. Vou dar um exemplo para vocês. Em Petrópolis, quase todas as casas que ficam ali na região metropolitana de Petrópolis, ou todas as propriedades imóveis ali, são enfiteuses em favor da família real brasileira. O que significa que quem mora lá não é proprietário do imóvel. Quem tem uma casa lá não é proprietário, é enfiteuta. Exerce todos os direitos sobre a coisa, posse direta, posse indireta, contudo tem um dever com relação ao senhorio, e esse dever é justamente o pagamento do foro e do laudêmio. O foro é um valor que é pago anualmente, uma prestação anual, uma espécie de imposto, mas não é um imposto porque é devido para uma pessoa. E o laudêmio é uma espécie de percentual que incide toda vez que é feita a alienação daquele patrimônio, tá bem? Depois temos aqui no inciso 8º, o crédito documentalmente comprovado que decorra de aluguel de imóvel com todos os seus acessórios, inclusive taxas e despesas de condomínio. Então, aluguéis podem ser cobrados via ação de execução e também condomínio e outras parcelas acessórias. Coloco aqui rateios, água, luz, outras despesas comuns compartilhadas. Inciso 9, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a créditos inscritos na forma da lei, é quando o poder público inscreve como dívida ativa um valor que é devido a ele e promove a execução deste valor, uma execução fiscal, que sempre segue um procedimento especial, que é o procedimento da Lei 6.830 de 1980, tá bem? Então, é a dívida de natureza tributária, fiscal, que é inscrita regularmente pela Fazenda Pública como dívida ativa. 11. Crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, que é o condomínio em edifício. Contribuições essas podem ser contribuições como rateios, condomínio, previstas em convenção ou aprovadas em Assembleia Geral e documentalmente comprovadas. Vamos supor que você tenha aprovado em Assembleia Geral que vai ser gasto o valor de X por condômino para fazer a reforma da área comum. Esse X por condômino, se o condômino não pagar, pode ser executado. Certidão expedida por serventia notarial ou de registro, relativa a valores de emolumentos e despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados em tabelas previstas em lei. Então, toda vez que eu vou num tabelionato, seja ele um tabelionato de registro ou de notas, esse tabelionato ele pode expedir uma certidão do honorário que é devido, quer dizer, da custa e do emolumento daquele ato que você buscou o cartório para praticar. E este documento de custas, ele forma título executivo extrajudicial. E todos os demais títulos que, por disposição de lei, a lei atribuir força executiva, o que significa que é possível que leis especiais ampliem o rol. Leis especiais podem ampliar o rol de títulos. E não somente podem, como de fato o fazem. Eu coloco aqui alguns, né? Cédulas hipotecárias, contrato de alienação fiduciária em garantia, antes não estava aqui, agora está. Prêmios de seguro, no caso somente seguro de vida, mas é possível que a lei confira outro prêmio de seguro esse status. Decisões de Tribunal de Contas. E destaco para nós de especial interesse o contrato de honorários advocatícios firmado nos termos do artigo 24 do Estatuto da OAB. Esse contrato, inclusive, que não depende de assinatura de testemunhas, ele tem requisitos mais simples para ser firmado.
E aí algumas observações finais do artigo 784, que não obsta à propositura da ação de execução a existência de uma ação de conhecimento pendente que possa estar discutindo o conteúdo do título, embora eventualmente eu possa ter suspensão da execução para evitar uma divergência. Depois coloco aqui também que no caso de decisões estrangeiras, essas precisam de homologação, mas os títulos executivos extrajudiciais estrangeiros não precisam de homologação. O juízo da execução mesmo que fará uma análise de satisfação dos requisitos e verificará se o Brasil é o local correto para o cumprimento da obrigação e se cumprem-se os requisitos considerando o conteúdo da lei do lugar da celebração. Essencialmente isso. E a última observação que nós temos é o artigo 785, que diz o seguinte: a existência de título extrajudicial não impede a parte de optar por processo de conhecimento para obter o título judicial. O que isso quer dizer? Isso daqui essencialmente quer dizer que não é porque eu tenho um título extrajudicial que eu sou obrigado a entrar com ação de execução. É possível que se opte, por exemplo, por ajuizar a ação de conhecimento, como uma ação de cobrança ou uma ação de obrigação de fazer. E nesta ação de conhecimento, ao final, se obter o título judicial, e esse título judicial vai ter mais força. Eu tenho uma restrição de matérias de defesa e por aí vai. Então, o legislador inova no Código de 2015 quando diz que ajuizar a ação de execução autônoma com base no título extrajudicial não é obrigação. O credor pode optar entre ajuizar a ação de execução e ingressar com uma ação própria de conhecimento com vistas a revestir seu título de maior certeza, liquidez e exigibilidade. Tá bem? Pessoal, é isso que eu tinha para trabalhar com vocês sobre o tema título executivo. Acho que deu para entender mais ou menos o que o nosso código coloca para nós e quais são esses títulos que sempre vão ter que se fazer presentes para eu poder ajuizar execução em qualquer das suas modalidades. Eu encerro por aqui o nosso conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Beijo!